Nosso trabalho é sobre os danos causados pelo uso inadequado de fones de ouvido. Quem fez esse trabalho fui eu, Valentina. Eu, Ana Laura. Eu, Lara. Eu, Alfredo. Eu, Ângela. A professora orientadora é Mariluza Zucco Risson e a co-orientadora é Regina Aparecida Secata de Alexandre. Considerações iniciais. O problema que foi investigado na nossa pesquisa é os danos causados pelo uso inadequado dos fones de ouvido. A gente achou que valia a pena investigar sobre isso para as pessoas continuarem usando os seus fones de ouvido que vieram com o seu aparelho sem que prejudique a audição, para que não precisasse comprar algum que não prejudicasse. Para a gente conseguir um fone de ouvido que não cause danos, a gente precisaria de muito tempo, ajuda de especialistas, dinheiro, tecnologia, coisa que seria bem difícil para a gente. E para a sociedade, a gente achou bem importante para que saibam os danos que podem causar e que consigam usar adequadamente sem prejudicar nada. E para a ciência, que talvez consiga fazer um fone de ouvido que não prejudique a audição. Então, a gente conseguiu encontrar respostas para nossas dúvidas e objetivos. Os fones de ouvido que são mais vendidos aqui na cidade de São Marcos, os danos que os fones de ouvido causam nas pessoas e o volume adequado de se ouvir algo no seu aparelho sem prejudicar. Problematização. O nosso problema é achar um fone de ouvido popular que não prejudique tanto a nossa audição como o ser humano. Justificativa. Essa pesquisa foi realizada para a gente conhecer os danos que os fones de ouvido causam e os fones de ouvido mais adequados para se ouvir algo no seu aparelho. Com o surgimento da pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar online, aulas online, pessoas ficando muito em casa, e isso acabava que, para não atrapalhar as outras pessoas no mesmo ambiente, usava fone de ouvido para ficar o áudio só para elas e não captar o áudio ao seu redor. E isso começou a surgir vários problemas, como a surdez, que foi o principal deles. Infelizmente, esses aparelhos causam muito dano na nossa audição. E a audição não é algo que retorna. Isso é um problema bem grande para a nossa vida. Objetivos. Objetivos específicos. Conhecer tipos de danos causados pelos fones de ouvido. Investigar que frequências sonoras são identificadas para não danificar a audição. Conhecer a opinião de fonoaudiólogos a respeito do uso de fones. Investigar com a população sobre a frequência de uso de fones de ouvido e seus conhecimentos sobre o assunto. Objetivo geral. Verificar qual fone de ouvido prejudica menos a audição. Fundamentação teórica. Os dados foram encontrados no Google pelo Unimed, artigos escritos por estudantes da Universidade de Harvard, de Medicina, e a entrevista com a fonoaudióloga Mirza Girisandi sobre os danos que fones de ouvido causam e qual foi o volume adequado que se deve utilizar. Procedimentos metodológicos. Grande parte dos dados desta pesquisa foi do Google. Os danos causados pelo fone de ouvido de Lívia Tenille Del Bosque, a Maria Aparecida Testa, do Google e também da fonoaudióloga Mirtz Adili Sandri. Metodologia. Pesquisar os modelos de fones de ouvido que são mais vendidos na cidade de São Marcos. Fazer uma entrevista com uma especialista da Mirtz e pesquisa bibliográfica. Análise e discussão dos resultados. Os resultados dessa pesquisa foram obtidos a partir de pesquisas bibliográficas, para se conhecer os tipos de danos causados pelos fones de ouvido e quais frequências sonoras são indicadas para não danificar a nossa audição. Fones de ouvidos mais vendidos. Bom, a Ana Laura, ela foi em uma loja aqui de São Marcos, a Compmix. Esses fones foram os mais vendidos. Entrevista com a fonoaudióloga. Essa entrevista foi feita com a Mirza Adili. A nossa primeira pergunta foi se ela já teve algum paciente que foi procurar ela por causa do fone de ouvido. E ela disse que não, mas ela já teve 2 pacientes em si que foram para ela para fazer um teste de empresa, tiveram uma grande mudança por causa do fone de ouvido. Temos um audiograma ali, que um audiograma normal seria mais ou menos pela faixa amarela. Ali seria os lugares adequados para ter. Bom, esses pacientes, a partir de mais ou menos a metade
do audiograma acabou caindo muito. Inclusive, eram de 2 jovens de 19 e 20 anos. A nossa segunda pergunta foi como as ondas sonoras do fone de ouvido podem prejudicar na nossa audição. Como o fone de ouvido ele é botado aqui ou aqui, ele entra direto no nosso ouvido. E o ouvido é dividido em 3 partes: o externo, o mediano e o interno. Dentro do ouvido interno tem uma acólia. A acólia é tipo a casinha do caracol. Lá dentro temos essa parte aqui, que é a da segunda imagem, que tem a membrana e os cílios. Essa membrana, conforme as ondas sonoras, ela vai mexendo de cima para baixo. Quanto maior a onda sonora, mais rápido ela mexe, assim caindo os cílios ou machucando eles, e conforme isso vai caindo, vai perdendo a nossa audição. Isso aqui que temos é uma tabela que ela nos deu para explicar mais ou menos como seria os decibéis. Esses foram os gráficos das pesquisas que a gente fez com as pessoas de São Marcos para ver mais ou menos quando elas usavam o fone de ouvido. Tá, considerações finais. Quando finalizamos nossa pesquisa, alguns objetivos foram concluídos, como os danos que os fones de ouvido causam, que no caso seria a surdez, a pesquisa com a população no Google Formulários, que a maioria usa adequadamente os fones de ouvido, a opinião da fonoaudióloga sobre o uso dos fones de ouvido, que ela falou que não é muito adequado usar, mas se for utilizar, use num volume menor que 80 decibéis. E os fones de ouvido mais vendidos na cidade de São Marcos.